Resumo dessa ópera mercadista. Pelo menos 158 funcionários de instituições como Banco Safra, XP Investimentos e Merrill Lynch faziam uma ponte entre o MBL e executivos de médio e alto escalão do mercado financeiro, o mercado. Ponte para levantar dinheiro para o MBL, um daqueles movimentos dirigidos por figuras que remetem à teoria de Cesare Lombroso, teoria fascista dos tempos de Mussolini. Os tais movimentos espontâneos pró-impeachment então atacavam o financiamento das esquerdas, chamavam de mortadelas porque sindicatos financiavam atos. Nada daquilo foi obra do acaso. Boaventura de Souza Santos é o inspirador do Fórum Social Mundial. Doutor em Sociologia, em Economia, diretor do Centro de Estudos Sociais em Coimbra e de projetos europeus de pesquisa como o Alice, professor em grandes universidades do mundo, Boaventura relata. No Intercept, nos Estados Unidos, Li Feng publicou reportagem investigativa em 11 de agosto de 2017. Feng descreve certa rede Atlas e sua ligação com movimentos como o MBL. Diz, a rede Atlas é extensa, com parcerias com 450 think tanks, núcleos de pensamento em todo o mundo. A Atlas afirma ter gasto mais de 5 milhões de dólares com seus parceiros apenas em 2016, inclusive com a rede que apoiou o MBL. Segue Feng em 2017, em relato reproduzido por Boaventura em 2018. Segundo Hélio Beltrão, ex-executivo de um fundo de investimentos de alto risco, que agora, isso em 2017, dirige o Instituto Mises. Agora, com o apoio da Atlas, existem cerca de 30 institutos agindo e colaborando entre si no Brasil. Institutos como Estudantes pela Liberdade e MBL. O impeachment da presidente Dilma. O que o senhor pode nos dizer sobre as ligações de certa rede Atlas com o MBL? O que é essa rede Atlas e qual foi a ligação? Não, a ligação é direta, não há aqui lugar a uma teoria da conspiração. O Instituto Millennium é outro think tank, outro núcleo de pensamento da Atlas no Brasil, escreveu Li Feng há 3 anos. Boaventura de Souza Santos explica: os pilares para a intervenção imperial são 3. Um pilar é a intervenção na opinião pública e nos protestos sociais, através de instituições e organizações da sociedade civil, articuladas com redes sociais e financiadas pelos Estados Unidos, por meio de agências do Estado, do tipo Congresso, Departamento de Estado, CIA, etc., ou por fundações criadas por grandes bilionários norte-americanos. Destaque para os irmãos Koch, potentado econômico nascido na indústria do petróleo. Os Koch, estes aqui ao lado, financiadores da rede Atlas e de tantas mais. Charles e o já falecido David Koch, gente com mais de 100 bilhões de dólares, negócios em mais de 60 países e mais de 100 mil empregados. No jornal El País, Antônio Munhoz Molina cita 2 livros que lhe deram medo: Dark Money e, sobre os irmãos Koch, Kochland. Escreveu Molina: eles gastaram centenas de milhões de dólares em financiamentos de campanhas de candidatos extremistas, hostis aos impostos, aos direitos sindicais e a qualquer tipo de controle de emissões de gases de efeito estufa. Exatamente a campanha de Bolsonaro é acusada de valer-se de pacotes milionários de WhatsApp pagos por empresários, inclusive no exterior. Bolsonaro, na TV, já disse um dia: conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível.
Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Bolsonaro é inimigo declarado não só dos direitos sindicais, mas também dos sindicatos. E Bolsonaro é inimigo radical dos que lutam contra o aquecimento global, o efeito estufa. O segundo pilar de intervenções, descreve Boaventura, é a intervenção no processo político com financiamento a partidos que veiculam interesses econômicos do capital de maneira geral e das empresas multinacionais em especial. Recordemos, então, a Lava Jato, à época Juiz Moro, Dallagnol e companhia, quebrou a engenharia pesada do Brasil. Cada uma das grandes construtoras operava em mais de 20 países, contando cadeias diretas e indiretas de ao menos 4 construtoras brasileiras, foram sacrificados milhões de empregos. Mundo afora, não quebram empresas em investigação, multam pesadamente, investigam e prendem donos executivos, mas não quebram empresas. Aqui quebraram, todos sabemos. Ao escolher quem investigar e prender e quem deixar solto, como fizeram política. Está aí o juiz Moro no ministério de quem ele ajudou a eleger e pré-candidato a candidato a tudo e qualquer coisa. Está aí Dallagnol depois dos intestinos vazados pelo Intercept, dizendo: está mais difícil combater a corrupção após 6 anos de Lava Jato. Cinismo e hipocrisia impressionantes. Sem conhecimento do governo federal, portanto ilegalmente, a Lava Jato se reuniu no Brasil com FBI e procuradores dos Estados Unidos. Moro, já ministro, visitou mais de uma vez FBI e CIA. Isso meros 4 anos depois dos norte-americanos terem espionado a presidência da República e a Petrobras, o alvo de sempre. E depois, toda a maneira como o golpe é realizado e com o protagonismo internacional que tem o Sérgio Moro, um desconhecido, veja, que é muito parecido com o Guaidó, ninguém o conhece no momento, um pouco tempo depois sai na página do Time como o homem mais influente do mundo. Quer dizer, é o mesmo padrão de ir buscar alguém que pode servir os interesses e que pode realizar os desígnios do Império, no fundo é do que se trata. Ligações perigosas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos doou à Lava Jato 2,5 bilhões. Isso é mais do que o fundo eleitoral para as eleições passadas e para as eleições deste ano. Dinheiro para uma fundação que contrataria pessoas que seriam treinadas para combate à corrupção. Conversa mole. Isso, obviamente, é um projeto político de Moro, Dallagnol e companhia. A propósito, segundo Boaventura de Souza Santos, o terceiro pilar das intervenções é justamente o sistema judicial, o judiciário. Tudo isso foi e é agora. Ouçam, vejam a história de intervenções do século passado. Cena do documentário O Dia que Durou 21 anos, grande documentário de Camilo Tavares. Na cena a seguir, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, está ao telefone, você verá, derrubando o presidente do Brasil, João Goulart, o Jango, no golpe militar e empresarial de 1964. Ao telefone, Johnson ordena: devemos tomar as medidas possíveis, estar prontos para agir. Vamos ficar em cima de Goulart e nos expor se for preciso. Vejam, ouçam. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I'd get right on top of it and stick my neck out a little. Isso é só um trechinho desse filmaço que tem farta documentação. Recomendo. As crises do hoje